Dira, você, como todos, tem até 10 minutos para se pronunciar, tem a sua palavra. Muito obrigada, senhora ministra, por nos receber. A senhora ministra também, Rosa Weber, pela presença aqui entre nós, essa importante presença feminina nessa mesa. E às demais autoridades, senhores e senhoras, a todos e todas, meus colegas. Senhores, eu sou Dira Paz, atriz, por profissão, uma cidadã brasileira ativista por vocação, e são 35 anos dedicados ao cinema brasileiro. 35 anos de cinema brasileiro. Comecei minha carreira num filme internacional, nos meados dos anos 80, um filme de uma grande expressividade de investimento, de verba no Brasil, porque é um filme que atravessou não só o Pará, onde eu fui selecionada para o personagem principal feminino, mas como também em diversos outros estados por onde nós passamos. Foram 6 meses de filmagem e assim eu começo a minha carreira. Nesses 35 anos de carreira, uma das preocupações maiores que eu tive, e acredito que muitos dos meus colegas também têm a mesma preocupação, foi em ter uma carreira diversa. Uma carreira onde eu pudesse ser considerada, nossa, que atriz versátil que você é. E eu tive que me esforçar para isso, ministra. Por quê? Porque eu sou uma ameríndia, eu sou amazônica, mas eu também sou negra e também sou europeia. Só que dentro dessa pluralidade que o Brasil é, e dessa diversidade, e desse país imenso, onde eu já tive a oportunidade e a chance de filmar no Brasil inteiro, foi uma conquista gradual. E eu me sinto vitoriosa hoje, depois dos 35 anos, porque eu consegui essa diversidade. Eu já fiz a Índia, do Floresta das Esmeraldas, eu já fiz a Caiçara de Hélio Boto, produzida por Luiz Carlos Barreto, aqui presente. Eu já fiz a Mãe, Dona Helena, de Dois Filhos de Francisco, roteirista Carol Cote, produção da Conspiração Filmes aqui, com a mini produção de Paula Lavigne. Eu já fiz a Prostituta em Baixio das Bestas, com meu companheiro de trabalho aqui, Caio Blatt. Eu já fiz Poucas Madames, porque como eu sou ameríndia, não me sobram muito esses papéis. Não faço também, não gosto muito de fazer assassinas, porque tenho um pouco de aflição de matar e morrer em cena. Mas faço também. Mas já fui a Cangaceira de Corisco e Dadá, já fui a Gaúcha de Anaí de las Misiones, já fui a Kika Canibal do Amarelo Manga, já fui algumas personagens que me levaram, por exemplo, a conquistar espaços onde eu nunca tinha imaginado e que me completam como atriz e cidadã. Ainda não lançamos a Abolicionista Pureza, diretor Renato Barbieri, só aqui nessa mesa, ministra. Eu digo a vocês, eu trabalhei já com a maioria dessas pessoas. Eu me orgulho disso. E é em nome desse orgulho que eu me sinto à vontade para dizer, somos plurais, sim. Censura não combina e não está no nosso vocabulário artístico. Essa palavra não condiz com um lugar de criação, ela não é fértil, ela não proporciona o que nós temos de melhor, que é a nossa diversidade, a nossa certeza. Quando subir num lugar, você ter propriedade para falar sobre um assunto que tira você do sério. Um assunto que me paralisa quando eu percebo que em 1990 já era uma atriz de cinema, uma das atrizes mais jovens a filmar cinema brasileiro, e eu fui tentar ver uma segunda profissão. E escolhi licenciatura, bacharelado em artes cênicas, porque a Embrafilme tinha acabado, e eu não tinha mais profissão, porque era uma atriz de cinema. Eu não queria ser uma atriz de televisão. Eu sempre tive orgulho, e eu lembro desse desejo, assim, que eu pensava assim, poxa, poucas atrizes do meu tipo estão estrelando novelas. Então eu vou dar valor a quem me dá valor. E o cinema me deu valor. E hoje eu tenho um orgulho de dizer que eu, de alguma maneira, alcancei meus objetivos. Em 1990, quando a Embrafilme foi extinta, eu achei que eu não ia alcançar esse objetivo. Nós levamos 4 anos de silêncio no cinema brasileiro.
4 anos de silêncio no cinema brasileiro, reconquistado com a retomada do cinema brasileiro em 1994, onde eu tive a honra de participar de alguns filmes. Eu acho que fui uma das atrizes que mais filmou nesse período, para dar uma representatividade para esse Brasil. E hoje eu vou falar como uma atriz de cinema. Não passa nenhum dia da minha vida que alguém não venha me dar parabéns de alguma forma por algum trabalho que eu fiz. E nesse último ano eu tive a honra de fazer um filme chamado Divino Amor, do Gabriel Mascaro, que nos levou para o Festival de Sundance, um dos festivais de filmes, vamos dizer, de cinema experimental, alternativo, do mundo mais importantes. Quem é da área sabe muito bem. Fui também para o Festival de Berlim, para a Berlinale Panorama, que é onde reúne 40 filmes que não entraram na mostra competitiva, a primeira mostra competitiva, mas são 40 filmes e mais ou menos 5.000 inscritos no mundo. E nós estávamos lá. Para lembrar para vocês a importância e o trabalho que a gente tem em se desdobrar física e mentalmente, porque, como bem falou o Caco, nós estamos sendo criminalizados, nós estamos sendo atacados, nós estamos sendo condenados a uma coisa que a gente fomenta, eu não vou falar de números, e de intelectualidade nesse país. É intelectualidade, nós vamos emburrecer se nós tivermos que vir neste plenário defender o óbvio, ministra. É isso que nós estamos fazendo. Estamos defendendo o que está escrito por direito. Que absurdo é esse de sentar aqui e nós termos que falar 1 mais 1 são 2? Que número é esse? Quando, desculpa, os secretários presentes do governo que estiveram aqui falando, falaram em urgência, nós estamos em 11 de novembro. Nós somos um mercado a ser respeitado e os nossos representantes dentro das secretarias culturais, eles têm que ser nossos representantes. Eles não podem ser os nossos antagonistas. Nas histórias a gente tem o antagonista e o protagonista. Eu, por opção, eu nunca despi o meu corpo nas revistas como fala isso? Masculinas. Mas eu emprestei o meu corpo com maior orgulho e ganhando cachê simbólico, me desnudando da cabeça aos pés, em nome de coisas que eu acredito. Eu poderia ter ganho um ótimo cachê. E foi com muito pesar, fiquei meio em dúvida, confesso. Mas, amor, eu na hora falei, não, porque isso vai me confrontar com uma coisa que eu faço por atitude. É atitude, não vamos nos acovardar. Nós temos uma lady, uma mãe da cultura brasileira que foi atacada diretamente no coração. E isso atingiu a todos na jugular. Nós estamos bravos, nós estamos tristes, mas isso não nos paralisa. Isso nos dá mais poder de criação, porque se cria na crise, né? Tem esse paralelo entre o radical da palavra, crise e crescimento. E é esse lugar que nós vamos manter firmes, fortes, dignos. Nós não queremos uma unanimidade no governo. Todos gostam da Dira Paz, do Caetano, do Gregório. Não quero isso, porque a gente sabe que isso não existe. Nós estudamos um pouquinho de filosofia para entender um pouco do ser humano. Nós queremos respeito. Dignidade. Eu não aceito ser atacada, porque eu não ataco ninguém, a não ser com argumentos. Eu não xingo ninguém. Eu não entro na rede social de ninguém para dizer você é isso e você é aquilo. Porque eu tenho profunda noção da integridade que eu represento. E eu venho aqui, também eu gosto de ressaltar, eu venho da Amazônia, eu quero lembrar que é o lugar do conflito. É muito difícil ser amazônico e não ter uma consciência que a Amazônia é um lugar onde o desmando impera. E quando a gente fala do campo, isso se traduz em muitas outras coisas. Então é preciso fazer filmes sobre o campo. Quando a gente filmou Divino Amor, de outubro a dezembro de 2017, eu nunca pensei que esse roteiro estaria tão atual. Eu nunca imaginei. O filme começa assim, ministra. Era 2027. A festa mais importante do Brasil não era o carnaval. Era a festa do Divino Amor.
Isso é um Estado laico? A gente precisa lembrar as pessoas que a gente vive num Estado laico? Só que isso está acontecendo agora. E é em nome disso que está sendo podada a coisa mais brilhante desse país, a coisa mais inteira desse país, que é esse lugar onde o peito, onde o coração fala muito mais alto, porque a gente precisa defender o que a gente deveria estar discutindo num nível muito mais alto de intelectualidade. Quando eu vejo e me emociono muito com Luiz Carlos Barreto, 91 anos, com essa serenidade, vir aqui e falar dos princípios e lembrar que nós somos o terceiro mercado mais lucrativo do mundo. Gente, onde é que nós estamos, senhor secretário? Onde é que nós estamos? Respeite esse senhor que tem prêmios que todo mundo deseja no mundo do cinema. Respeite Luiz Carlos Barreto. Ouça o que ele tem para dizer. Ele não é leviano, ele é um senhor do mercado. Ele tem autoridade e todo mundo deveria abrir alas para ele passar. Porque ele é um guardião do cinema brasileiro. Ele é um ícone. Então, é em nome da classe cinematográfica, dos amigos que tiveram seus projetos aprovados e estão agora com seus editais recolhidos, é em nome dessas pessoas que já estão sofrendo a censura, porque ela não vem, ela já está impressa aqui. E nós estamos vivendo na pele. Em nome de todos, eu agradeço imensamente esse espaço e essa audiência pública que só uma pessoa sensível poderia nos conceder. Muito obrigada.